muito numerosa. A minha mãe é mais nova de 18 filhos e talvez seja por isso que o meu trabalho se centre cada vez mais em pessoas e mais concretamente na forma como interagem. Trabalho com meios muito diferentes, que podem ir da instalação à escultura, ao vídeo, à fotografia e talvez a razão pela qual utilizo meios muito diferentes seja porque o meu trabalho parte sempre de uma ideia, parte sempre de um conceito e a forma como eu materializo vai depender muito disso. Ou seja, se funciona melhor através do vídeo, faço em vídeo, se funciona melhor através da fotografia ou da escultura, sigo esses meios diferentes. Também utilizo muitos materiais encontrados. Interessa-me essa ideia de encontrar um material e perceber de que forma é que esse material também pode servir para alguma coisa nova. Vidro, pedra, mármore, metal. Uma das exposições que fiz chamava-se Dog Eat Dog, uma exposição feita na sua grande parte de materiais encontrados na rua. Eram madeiras, vidros, vinil autocolante também, que utilizei para cobrir o chão das duas salas do espaço. E a exposição foi feita de peças que se assemelhavam a estruturas de competição canina, de agilidade canina. E o espectador era intuído a percorrer esse circuito, o mesmo circuito que o animal faria numa competição, porque me interessa perceber também, em muitos dos meus trabalhos, essa relação entre o animal e o humano, e de que forma é que o instinto animal também pode ser visto no comportamento humano dentro da sociedade. E estas estruturas funcionam também como metáfora para a própria ideia de escada social. E o azul e o vermelho referenciam a ideia de sangue azul e sangue vermelho. Frequentemente procuro evocar alguns modelos do passado, nomeadamente do período clássico, renascentista e sobretudo relacionados com o território da escultura e da representação da figura humana. Estas referências permitem-me, de certa maneira, abordar algumas questões relacionadas com a dimensão mais artificial da vida contemporânea e, em particular, na alusão ao culto do corpo e de que forma é que isso se pode relacionar com a performatividade num contexto físico, económico, social, etc. Esta ideia de corpo como instrumento, esta ideia de corpo como objeto de jogo interessa-me e promove uma visão sobre diferentes modos de agir e fazer, tentando perceber quais são as possibilidades de limite, de transgressão, de prazer, de submissão, até domínio dentro de um determinado circuito. O corpo aperfeiçoado, alterado, até disfarçado ou mesmo levado ao extremo associa-se, para mim, em última instância, esta ideia muito darwinista da sobrevivência do mais apto. Uma outra exposição onde tentei materializar algumas destas ideias chamava-se The Confession of the Flesh, uma exposição que vai buscar o título ao trabalho de Michel Foucault, nomeadamente à história da sexualidade, e nesta exposição criei peças que novamente se relacionavam com estruturas reais, neste caso com estruturas de ginástica e de ginásio, e ao mesmo tempo que nesses espaços existiam também placas de mármore encontradas, onde nelas imprimi imagens de esculturas gregas e romanas. O que aqui acontecia era um diálogo entre o ideal de beleza, representação da beleza,
e estas estruturas que permitiriam, metaforicamente, atingir esse ideal. Para além disso, apresentei também redes, que poderiam ser vistas como redes de sobrevivência ou redes de proteção, mas também poderiam ser vistas como armadilhas. Para além disso, apresentei também uma pintura, a qual chamei de embate, e que pretende relacionar-se de uma forma bastante direta com a ideia da pele e do corpo, e desse corpo que pode ser levado ao extremo em virtude de algo mais. Daí essa pintura de uma nódoa negra. É através do vídeo onde o corpo surge de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais direta. Por exemplo, no último vídeo que fiz, o que se vê é um corpo que gira sobre uma estrutura rotativa, que vai rodando constantemente, e esse corpo é um corpo masculino e que primeiro se tenta equilibrar sobre saltos altos de acrílico transparente, ao mesmo tempo que tenta replicar poses de esculturas. E o que vemos nesse vídeo é uma tentativa de se segurar, e essa ideia de se segurar pode ter várias interpretações, mas aquele corpo é ao mesmo tempo pode ser um objeto de troca, um objeto de desejo, uma montra, ou quase um objeto também decadente. Esse vídeo foi feito no antigo stand da Ferrari, o que lhe confere também uma outra camada mais relacionada com a ideia do objeto de luxo, de poder, e neste caso o corpo é precisamente esse objeto. Mais recentemente fiz um projeto composto por duas partes, duas exposições. A primeira chamou-se de As Uvas de Zeuxis e a segunda parte, A Cortina de Parrásios. Tiveram curadoria de Oscar Faria. Neste projeto a minha intenção era explorar a ideia de camuflagem e comecei por explorar na primeira parte do projeto, na primeira exposição, a camuflagem no mundo animal, de uma forma muito mais direta com o mundo animal. Procurei explorar diferentes tipos de mecanismos de camuflagem em diferentes seres vivos, não só animais, mas também plantas. Na segunda parte, na Cortina de Parrásio, a minha intenção foi focar-me mais de que forma é que a camuflagem poderia ser utilizada nos humanos, nomeadamente através da indumentária, através da maquilhagem, modos de agir, de como é que tudo isto poderia ser lido como mecanismos de defesa e de camuflagem. E desta exposição resultaram diferentes tipos de obras, desde fotografia, utilizei novamente o mármore impresso, mas também fiz 2 casacos, um deles mais relacionado com a camuflagem militar, e fiz outro que se relacionava com aquele espaço, o chão. O casaco era feito com a mesma alcatifa do chão, do espaço. Outras peças foram feitas utilizando pincéis de maquilhagem e pigmento em pó, entre outras coisas. Atualmente tem-me interessado cada vez mais perceber a relação entre humano e outras espécies, procurar entender possibilidades de cruzamento ou mutação, e que pode ser feito através de elementos naturais, minerais, ou mesmo até de ordem tecnológica, algo que já trabalhei antes. Esta ideia do artifício, que muitas vezes pode ser explorado por recursos digitais e que, na minha opinião, dilui a percepção entre o real e o simulado, e que potencia
possíveis interseções entre humano, animal e máquina. E todos estes trabalhos, falando de uma forma geral, apercebo-me agora que acabam por confluir sempre num conjunto de questões que coloco e que são e é algo que eu faço de uma forma muito inconsciente. Estar sempre, de certa maneira, a querer explorar um conjunto de ideias, mas de diferentes formas, com diferentes tipos de ramificações.